Hoje, o nosso segundo estudo da série, a gente vai trabalhar um pouco na nossa identidade, quem somos e o que fomos feitos. Colocamos esta figura de uma noiva, uma foto bem feita que destaca especialmente a sua beleza, para poder dizer que, como igreja, como povo de Deus, nós somos a noiva de Cristo. Aquela que Ele escolheu para caminhar juntos para sempre. Aquele que Ele escolheu para amá-la. O que é que a Cinderela, o sultão e a igreja têm em comum? Olha lá, a Cinderela, o sultão e um templo cheio de pessoas. Interessante, né? Colocar, em princípio, uma figura que não tem nada a ver com a outra, né? Mas, na verdade, essas três figuras têm uma história em comum. Vocês, mais do que eu, conhecem bem a história da Cinderela. Da criada que perdeu a mãe muito cedo. O pai não conseguia sozinho cuidar dela. Um pouco mais para frente, casa-se outra vez. Só que a madrasta não tinha o mesmo amor que a mãe tinha. Então, Cinderela vai crescendo, sem amor, sem cuidados, com vários maus tratos. Até que um dia, o rei decide dar uma festa. Era festa para o casamento do seu filho. E o filho teria que escolher agora a noiva. Então, todo aquele baile é decidido. E lá no baile ele iria escolher, dentre as moças presentes, aquela que seria sua esposa. Enfim, para encurtar a história, a Cinderela é escolhida. E então, a vida dela é transformada. De alguém rejeitado, de alguém menosprezado, na pessoa mais bela, mais encantadora e mais amada do mundo. É uma história que até hoje continua encantando a todas as pessoas, não só crianças, mas adultos também. Todos têm o conto de fada e espera que um dia a história se repita com ela. O sultão também tem uma história parecida. Quando chegou lá na casa do Beto e da Elisa, a aparência não era muito bonita não, né? A aparência de um animal sofrido, de um animal que tinha sido espancado muitas vezes, provavelmente, um animal sem carinho dos seus donos, sem atenção, sem cuidados, até que, pela providência divina, o animal vai parar na casa do Beto e da Elisa, que acaba recebendo esse animal, trazendo para dentro da casa deles e começa a cuidar do sultão. Dá banho, dá alimento, cuida das feridas, cuida dos problemas que tinha. E aos poucos, pouco a pouco, pelo amor dos novos donos, aquele cachorro que vivia trêmulo,
vivia desconfiado de tudo e de todos, com medo de ser espancado e abandonado novamente, começa a ter segurança. Começa a tranquilizar-se, começa a ter um pouco de paz. Tudo porque os novos donos lhe deram amor e esse amor mudou a história dele. Com a igreja não é diferente. Quando nós pensamos em igreja, nós não estamos focalizando 4 paredes. Nós não estamos focalizando um templo, um edifício. Nós estamos pensando em pessoas. Pessoas que andavam desnorteadas, pessoas que andavam sem rumo, pessoas que andavam carregadas de problemas, até que um dia veio o conhecimento do Senhor Jesus. E o amor de Deus as alcançou e transformou essas vidas. Agora estes que creem em Cristo são amados, são cuidados, são guardados por Deus. 3 figuras completamente diferentes, mas com histórias parecidas. E em todas elas, o amor foi o agente de transformação, o agente mais poderoso de transformação em suas vidas. O texto que colocamos como base para a nossa palavra de hoje é esse texto que está lá em Efésios 5, 27, que retrata o amor de Cristo pela sua igreja. Cristo amou a igreja e se deu por ela para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que história fantástica! Essa de Cristo resgatando a sua igreja e fazendo dela uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vejamos o que Cristo faz com a sua igreja. Ele faz a beleza aparecer. Cristo faz a beleza da igreja aparecer. Aquela beleza que estava escondida, aquela beleza que estava oculta, devido a toda a sua história de sofrimentos, de angústias, de solidão, de desprezos, de imoralidades. Cristo faz aquela beleza vir à tona, faz a beleza aparecer. 3 elementos chamam atenção nesta ação de Cristo. Primeiro, o propósito. Já que o amor é o elemento transformador, o propósito do amor de Cristo é fazer a beleza da igreja aparecer. Como? Sem mancha, nem vinco. Totalmente perfeita. Limpo, cristalino. Nada mais fazendo lembrar o seu passado. Algo novo, transformador, que fez a beleza aparecer. O propósito do amor de Deus para conosco, como cristãos, como servos de Deus, nós, igreja, é este: fazer a beleza aparecer. O produto, ou seja, a beleza, é santidade e irrepreensibilidade.
A santidade tem a ver com caráter e a irrepreensibilidade tem a ver com a conduta. Ou seja, não é o exterior, a beleza exterior, a aparência que acaba sendo destacada. Todos nós conhecemos pessoas que são muito belas, são muito lindas, exteriormente falando, mas não podem abrir a boca, porque das suas palavras não se aproveita muita coisa, não. Conhecer a sua história talvez não valha a pena, porque não vamos tirar nada de bom da sua história. Seus atos são ruins, suas ações são péssimas, mal intencionadas, e o resultado de tudo isso é desastroso. Cristo trabalha com o caráter e com a conduta daqueles que creem nele. Aí é que entra o processo. O processo é o amor pelo qual Cristo desenvolve esse caráter santo e essa conduta irrepreensível da igreja. Ou seja, é o amor de Cristo por nós e em nós que acaba modificando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Isto é santidade e irrepreensibilidade. Veja um pouquinho o slide seguinte. Quando a gente procura detalhar um pouco mais essas duas palavras, santidade se mostra com boa conduta moral. Santidade não tem a ver com ausência de pecado ou impecabilidade, com perfeição moral, como se absolutamente pudesse acontecer algum erro. Porque a gente sabe que enquanto a gente está aqui, nessa carcaça, nessa matéria, nesse corpo humano, a gente está sujeito a errar. Por mais que a gente se esforce em ter uma mente sã, um coração limpo, a falar palavras boas, a fazer coisas corretas, nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente acaba tropeçando, a gente acaba errando. Mesmo com bons propósitos e motivos, a gente acaba errando. O erro ainda faz parte da nossa humanidade. Porém, o amor de Cristo começa a trabalhar dentro de nós para que os acertos apareçam. E apareçam em quantidade grande. O amor de Cristo em nós e por nós faz com que o nosso coração comece a se encher de coisas boas. Corrige as nossas motivações para que a gente comece a pensar, a falar e a agir de maneira mais apropriada. Daí a palavra conduta moral. Moral sempre tem a ver com coisas certas, com coisas erradas, com coisas verdadeiras, com coisas falsas, com coisas boas, com coisas ruins, com coisas permitidas, com coisas proibidas. Cristo vai trabalhando e vai trazendo esclarecimento. Uma nova educação, uma nova forma de ver e de entender as coisas. Santidade, essa santidade que se mostra com boa conduta moral, ela possui dimensões observáveis, ou seja, visíveis. Santidade não é um título que a gente carrega. Santidade não é apenas uma ideia que a gente tem. A santidade se mostra através das nossas palavras e das nossas atitudes. Sinônimo de santidade é integridade. E o que é integridade? Pessoa íntegra age com equilíbrio, age com inteireza, age com retidão.
Não que ela não erra. Ela vai errar por causa da sua humanidade, como disse há pouco. Mas o amor de Cristo vai fazer com que ela consiga se equilibrar mais, ponderar mais, pensar mais, agir com bom senso, agir com inteireza, não sendo uma pessoa na frente de alguém e quando esse alguém não está na presença, ela é algo diferente, é uma pessoa diferente. Inteireza tem a ver com uma palavra só, com uma postura só. Retidão tem a ver com verdade, tem a ver com correção, tem a ver com uma postura firme, decidida, de quem sabe aonde vai, o que deve fazer. O amor de Cristo trabalha dentro do nosso coração, transforma, faz com que aquela velha pessoa que antes existia, aos poucos, gradativamente, vai sendo transformada. Santidade e integridade são milagres divinos. Ou seja, o ser humano por si só não consegue mudar a sua vida. Ele pode até dar uns passos nessa direção, mas uma mudança completa e radical por si só ele não consegue, justamente por causa da sua natureza caída. Essa transformação vem do alto, de Deus, que vem habitar em nós, e, portanto, a transformação acontece de dentro para fora. Pessoas santas e íntegras têm credibilidade. Eu penso nessa expressão, lembrando que há um tempo atrás, não muito, mas até um tempo atrás se diziam que os cristãos verdadeiros, ou os cristãos, ou aqueles que se denominavam cristãos, eram pessoas de grande credibilidade, de grande confiança. Podia-se confiar nela em qualquer coisa, em qualquer negócio. Hoje em dia, apenas dizer-se cristão não é sinônimo de credibilidade. Quantos que se denominam cristãos não têm uma vida santa, de correção, de retidão, de inteireza, de equilíbrio? Às vezes são piores do que aqueles que dizem que não creem no Senhor. Agora, os que realmente são cristãos, esses têm credibilidade. É como que aquela expressão que a gente bem conhece, quando alguém que confia no outro diz, nesse ou por esse eu ponho a mão no fogo. Mais do que pregar as boas novas, anunciar as boas novas do amor de Cristo para os outros, os cristãos devem ser as boas novas em pessoa. Ou seja, quando ele está experimentando o amor de Cristo, está absorvendo o amor, começa a pôr em prática, a deixar Cristo aparecer na sua vida, às vezes ele não precisa nem dizer palavras. A sua própria vida já mostra a mudança que já ocorreu em parte e continua ocorrendo. O amor de Cristo, portanto, é que torna o nosso discipulado, a nossa vida cristã integral, possível e realizável. Só pelo nosso esforço a gente não consegue ser uma pessoa de conduta boa, irrepreensível. Mas o amor de Cristo dentro de nós consegue fazer isto. A expressão
noiva de Cristo, que aparece no Novo Testamento, não é uma expressão exclusiva do Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, também essa expressão já aparecia. Querem dar uma olhada? Um texto de Ezequiel, pedi para a Thelma abrir, livro do profeta Ezequiel, uma palavra que Deus deu a esse profeta, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, passando para Israel a ideia de quem era antes e o que o Senhor fez pelo povo. E ilustra o povo de Israel como se fosse uma pessoa que veio ao mundo, foi abandonada por seus pais, cresceu em grande sofrimento, mas depois foi atraída pelo amor de alguém que se interessou por ela e a amou. Diz assim o texto, lá no começo, versículo 1 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. Teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus.
até aí o versículo 14. Israel como uma criança abandonada. Nós éramos assim, como que abandonados na sujeira, na imundícia. As pessoas tinham nojo de nós. Mas eis que surge o cavaleiro real, o príncipe, que veio para nos amar. E o interessante é que essa transformação que ocorreu, qual aquela pessoa completamente desprovida, nua, na imundícia, agora feita em rainha, dentro dos mais lindos vestidos, ornadas com as mais finas joias. O mais interessante de tudo isto é o que diz o próprio versículo 14, quando diz que a beleza veio à tona por causa da glória do Senhor que ele pôs no seu povo, na sua noiva, na sua amada. A glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? A glória é tudo que Deus é. Todas as suas virtudes, todo o seu caráter, todos os seus atributos, toda a beleza, toda a perfeição que há em Deus, ele atribuiu à sua igreja. Nos tornamos muito mais bonitos, mais belos do que éramos, por causa do que Cristo fez em nós, por causa do seu amor por nós. Esta mesma expressão aparece exatamente no versículo que lemos no começo, que Cristo amou a sua igreja, se deu por ela para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem defeito, ruga, nem coisa semelhante. É a beleza de Cristo em nós que nos torna belos. Há duas frases que chamam a nossa atenção, um trocadilho de palavras, mas com enormes diferenças. Eu amo você porque é linda. Ou você é linda porque eu amo você. De fato, as pessoas belas, lindas, exteriormente, chamam a atenção dos outros. Mas é difícil conviver só com quem é lindo por fora. Agora, quando se ama, então tudo se torna mais lindo, mais belo, mais perfeito. Ninguém é feio. Todavia, aquele que é amado, a sua beleza se realça mais. Aparece mais. Nós somos lindos porque Deus nos ama. E na medida que nós amamos as pessoas, elas se tornam belas, lindas, preciosas. É o marido, é a esposa, são os filhos, são os pais, são os amigos. A beleza é aquele fator que transforma, que realça as belas qualidades que existem. Fico pensando nessa beleza de Cristo, que deve ser vista em nós. Eu me pergunto, qual é essa beleza? Se a beleza é o próprio Cristo em nós,
Então é a sua beleza que começa a transformar a nossa vida e a chamar a atenção dos outros. Hoje em dia, muitas pessoas ainda têm dificuldades de crer na existência de Deus, porquanto pensam se Deus de fato existe, se Ele de fato é amor, se Ele de fato é poderoso, se Ele de fato é perfeito, por que Deus permite tanta injustiça no mundo, tanta sujeira, tanta imoralidade, tanta exploração? Deus nos fez pessoas diferentes, uns dos outros. Deus nos fez pessoas diferentes em todos os sentidos. Veja na classe social, ligado com a classe econômica, Deus fez ricos e pobres. Deus fez pessoas boas e pessoas ruins. E por que Deus fez pessoas boas e pessoas ruins? É para as ruins se espelharem nas boas e terem um alvo a ser buscado. É para as pessoas boas olharem para as pessoas ruins e se colocarem a serviço delas para melhorar um pouco a vida delas. Deus fez pessoas pobres, e olha que no mundo tem gente muito pobre. Vez ou outra mandam aqueles vídeos para nós de pessoas lá de algum país asiático, ou então africano, ou mesmo aqui da América do Sul, aquelas pessoas magras, extremamente esqueléticas, pessoas que dariam tudo por um punhado de comida ainda que caído no chão. A gente fica pensando por que Deus permite que essa miséria que acaba fazendo com que o ser humano vire um trapo. Deus permite pessoas assim para que aqueles outros a quem Ele deu recursos possa ajudá-los. Deus não deu recursos somente para alguns privilegiados porque eles merecem. Porque são melhores do que os outros. E aqueles outros são piores do que eles. Não. Ele deu mais para alguns para poder ajudar quem tem menos. Deu menos para alguns para que não sejam orgulhosos e aceitem a ajuda dos que têm mais. E por aí a gente vai pensando em cada diferença. Deus fez pessoas diferentes para que possam se servir ao próximo e depender ao mesmo tempo do próximo. Deus não tem poder para fazer todos iguais, mas poderia ter feito. Mas as diferenças servem para que um estenda a mão para o outro. E é nisso que as virtudes de Cristo passam a fazer diferença em nós. Deus não nos amou, não nos escolheu porque somos melhores do que os outros. Porque Ele viu coisas boas em nós. Ele nos amou porque Ele quis nos amar. Porque o nosso retrato era aquele de Israel. Completamente imundos, perversos, imorais, acabados. Mas o seu amor nos transformou. E agora, Ele faz com que esse amor nos impulsione a amar os outros e a sermos instrumentos de amor e de transformação na vida das outras pessoas. É preciso correr essa nossa fama, essa nossa identidade cristã entre as nações, por causa da nossa formosura, que é a glória de Deus, que é a própria presença de Deus em nós. Ser as boas novas e não apenas pregar as boas novas. Você conseguiria espalhar as boas novas de Cristo sem falar de religião? Você conseguiria espalhar as boas novas de Cristo sem falar da igreja ou do grupo religioso ao qual você pertence?
Você conseguiria espalhar as boas novas de Cristo sem carregar uma Bíblia? Sem citar um texto sequer da Bíblia? Você conseguiria espalhar as boas novas de Cristo sem ao menos falar no nome de Jesus? É um desafio que eu faço para cada um de vocês. Ser uma boa nova de esperança, de amor, de bondade, onde Deus possa te usar, sem que você precise ao menos falar uma palavra sequer, só com a sua vida. Um desafio a falar de Cristo sem palavras, só com as suas ações, com essa vida de correção, de integridade, só com palavras bondosas e corretas, com atitudes que possam revelar esse amor sublime de Deus através da sua vida. E por que eu faço esse desafio? Porque no sentido contrário, nós, como povo brasileiro, como cidadãos do mundo, nós já estamos cansados, estressados de tanto ouvir falar de Deus, de cristianismo, de Bíblia, de fé. E por que nós estamos cansados de tanto ouvir falar? Porque a gente não vê na vida das pessoas que falam essa transformação. É possível que aquele a quem você quer tanto repartir o amor de Cristo não esteja te ouvindo, porque ele não vê em você uma vida transformada. Não é que eu estou propondo que paremos de falar de Cristo, mas eu estou fazendo um desafio para cada um de vocês, para mim mesmo também. Um desafio de viver inteiramente o amor de Cristo. Integralmente. Deixar que Cristo habite 100% na nossa vida e atue através dos nossos pensamentos, palavras e atos. Para que então, quando a gente tiver que falar, os outros falam, em você eu acredito. Porque eu estou vendo na sua vida a transformação. Evangelização não pode ser só um programa ocasional da igreja, onde a gente sai pelo centro da cidade ou por qualquer lugar falando da Bíblia, do Evangelho de Cristo. Evangelização precisa ser a vida diária dos crentes. A nossa vida, de todos nós que confessamos crer em Cristo. Vida diária. Em casa, no trabalho, nos negócios, em todo lugar. Vivendo o Evangelho. Vida de santidade, de irrepreensibilidade, por causa do amor de Cristo que está em nós. O amor é o agente de transformação. É ele que vai transformar toda e qualquer situação difícil que porventura a gente passe na vida. Tanto no sentido espiritual, como que eu estou falando agora, quanto também nos nossos relacionamentos. Não é por força de palavras, de argumentos, que a gente ganha uma discussão com alguém, mas com demonstração de amor. Não é com forças de palavras, de argumentos, de poder e de autoridade que a gente ganha uma discussão com qualquer outra pessoa, mas com demonstração de amor. O amor pode mudar, o amor pode quebrantar, o amor pode transformar. É por isso que a Bíblia diz que aqui no mundo tudo passa.
Mas uma das 3 coisas que não passa é o amor. Ora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Permanece e vão permanecer para sempre. Então é com o amor que a gente consegue transmitir para os outros o que o Evangelho significa. Está lançado o desafio. Agora cabe a cada um de nós pensar e decidir se vamos aceitar ou não. Mas é bom que a gente aceite, porque a gente vai crescer muito. Vai crescer muito e vai se desenvolver muito na vida cristã, na medida em que a gente aprender a ser a boa nova do amor de Cristo. E não apenas falar, mas ser a boa nova de Cristo.